depois de muito tempo tentando forçar o nosso modo de trabalhar para atender esse universo TikToker, a gente meio que falou, quer saber? Eu acho que essa audiência não é pra gente. E eu acho que é uma barbaridade falar isso. Se eu me ouvisse, eu ia falar, meu Deus do céu, essa menina tá abandonando uma audiência imensa que ela poderia estar construindo, semeando, né? De gente mais jovem que vai consumir os produtos dela. É verdade, mas não dá pra fazer tudo. E a gente é muito melhor no YouTube, inclusive do que a gente é no Instagram. A gente é muito melhor. A principal regra, eu acho que serve pra qualquer mídia, é a regularidade e a consistência do conteúdo. O nosso conteúdo, ele é mais pro técnico, a gente fala pouco de lifestyle, por exemplo. Nada. O nosso conteúdo é de jardinagem, de paisagismo, fala da planta, fala de botânica. É um conteúdo técnico de uma maneira simples. Mas esse é o nosso conteúdo, é o que a gente não abre mão. As maneiras que a gente vai usar para contar essa história, a gente vai experimentando coisas diferentes. Como que é fazer relação de longo prazo e construir comunidade? Então, assim, comunidade se constrói a partir de conteúdo ou é a partir do jeito que vocês trataram as pessoas no direct do Instagram? Sim, as plataformas têm linguagens diferentes e, honestamente, aonde você se sente mais à vontade de fazer vai ser aonde você vai performar melhor e não o contrário. Essa daqui tá bombando e dá mais dinheiro. Porque se você tiver que fazer na marra uma coisa que você não gosta, vai dar errado. Como se constrói uma comunidade digital que cresce com você e se mantém engajada por mais de uma década? A nossa convidada de hoje sabe a resposta para essa pergunta. Com cuidado, constância, ela conquistou mais de 50 mil alunos, milhões de seguidores que acompanham seus conteúdos todo santo dia. Pioneira no ensino de jardinagem de forma simples e acessível, ela construiu um negócio digital gigante e, ao lado do estrategista que ajudou a escalar esse império, a gente vai descobrir como cultivar uma base engajada, crescer com propósito e faturar alto sem perder a essência. Eu sou a Carol Costa. Eu sou Alexandre Pavan e o Hotmartcast começa agora. Meus queridos Pavan e Carol Costa, vamos aplaudir, Dani. Muito Vamos bem. atrapalhar o Eu diretor, tô vamos aplaudir. muito fangirling aqui agora, porque eu acompanho a Carol desde, sei lá, 2010, não sei, Fala desde que você tava no GNT. Quando tudo era mato. Quando tudo era mato, literalmente, né? É. Um mato muito bonito. Desde a muito Louca das cuidado. Plantas. Desde a Louca das Plantas. É. Então, tô muito fã aqui. Carol e Pavan são dois amigos queridos, então eu já vou tirar isso da frente, porque eu não vou fingir que vocês não são meus amigos, tá bom? Então, Carol e Pavan são Vai meus fazer amigos piada queridos. interna que eu não vou entender, então é, você vai ter que explicar. Então, vamos tá? tirar isso da frente para as pessoas, né, para eu não enganar as pessoas, não vou enganar ninguém, são meus amigos, então a gente vai fazer um bate-papo muito divertido, muito descontraído, porque são duas das pessoas que eu mais gosto neste mundo. E aí, antes da gente começar o programa, tem a combinação de engajamento com vocês? Sim. Que nós vamos? E eu tô de olho nela também, tá? É o que nós temos para nossa audiência. Vamos lá, Carol. Nós vamos escolher o melhor comentário deste programa. E o que você trouxe para dar para as pessoas, Carol? Eu trouxe um leque de tintas. A Carol- Só que não é de tintas, é de planta. Ai, O que é isso, Carol? Isso aqui é para aquela criatura que fala, eu queria botar um verdinho lá em casa, mas eu não sei o que pôr. Então a gente tem um leque só com folhagens, um leque Só com orquídeas, que a gente tá lançando agora no podcast. Eu vou ter que comentar pra ganhar esse aí, porque eu só mato orquídea. e um leque só de flores, organizado não por nome de Dimopanax morototone, não pelo nome Rhaphidophora tetrasperma. Ele tá organizado pelo nome o quê? Nome de planta, pela cor, na verdade. Você separa por cor. Por cor, porque como Puta, isso é o genial. leigo vai se achar. Ele Eu vai falar, quero uma planta amarela. Tem uma planta lá em casa, vermelhinha, mas não sei o nome. Aí você vem nos vermelhos, ó. Você fala, gente. é essa! Aí você vai descobrir aqui que chama Clerodendron splendens. Que é uma coisa que eu não desejo pra ninguém, Quando né? eu tiver uma filha, eu vou Não botar esse desejo, nome. né? Tão Tem bonito. Calistemon citrinus. Imperialis, ó, já podia ser. Ficou. Tá, ali é par com Próximo seus cachorro vai ter esse cachorros, nome. né? Então, E tem aí os você nomes. ensina como cuidar da Calisthenes. É. Sim. Essa daqui, ó. Tenta essa, Brahma. Eu quero ouvir. Eu nasci pra ouvir você falar o nome científico dessa planta. Não perca a Vamos lá. página. Essa aqui é a vulgo capota vermelha. Ela é a Megaquespasma Eritoclamis. Jesus Cristo, que Isso coisa aí é uma difícil. coisa que você pode usar no trânsito, né? Tomou uma xingar fechada, alguém. você já usa isso. Ela Eu acho que fica pode ser um de- apelido romântico. Ela também. fica de 2 a 4 metros de altura, 4 a 6 horas de sol por dia. E a rega é um pouquinho mais do meio ali, ou seja, Ou seja, ela uma gosta rega Uma média. rega média. uma rega média.
Para se manter florida por todos os meses de calor, pode esse abuso todo ano. Os beija-flores vão amar. Puts, cara, isso é muito Não é Carol muito Costa, fofo. cara. Isso é muito Carol fofo. Costa. Então, a gente tem um trio dos nossos leques que nós demos nome errado. A gente já pode começar falando das Pode. cagadas que a gente fez? Aprendizados, vamos lá. Aprendizados, né? A gente chama de coleção Paisagismo de Bolso. Internamente, a gente chama de Pantone, porque a gente tentou há muito tempo que o Pantone nos patrocinasse, porque tem tudo a ver, porque inclusive tem as paletas de cores das plantas embaixo. Só que a gente errou nos dois casos. Tanto o nome interno, quanto o nome do produto. Porque a nossa audiência chama... Leque das plantas. Não, nossa audiência chama de Plantone. Plantone, genial. Genial. Plantone. Por que não chama Plantone? Dá pra fazer o rebranding ainda. Ah, gente, Vamos olha lançar isso. aqui agora o novo nome, Plantone. Mas tem um outro negócio. O que é isso aí, Pavão? Isso aqui é um guia rápido de planteios para você identificar pragas e doenças da Eu sua já- planta. Antes da gente começar, eu já tava olhando o problema ali da minha que tá com fungo. Tenta colocar a sua planta identificando um problema similar ao que está aqui no leque, daí você gira o disco no meio E ele fala o que é. Ele fala o que é. Daí como é que eu resolvo, por exemplo, fungo ou bactéria? Daí você lê aqui atrás como resolver. No avesso tem as soluções. Isso aqui a gente se inspirou num catálogo de tinta, de loja de Sim. tinta, e aquilo a gente se inspirou num material de divulgação de uma marca de pílulas, Uhum. de vitaminas. Um catálogo numa marca de vitaminas. Tinha lá, se você quer fortalecer os dentes, as unhas, o cabelo, e aí tinha a vitamina que Qual era que é pra a você. vitamina? E isso eu acho que é uma coisa. Acho que tem dois olhares aqui. Um produto físico pode ser muito interessante como uma forma de você se engajar, né? Ou melhor, engajar a sua audiência. Pode ser um presente que você dá. E produto de papel, geralmente é muito barato. Né? Como é uma coisa que só você tem uma margem de lucro muito interessante neles, né? Então, eu acho que as pessoas do digital, elas meio que desprezam os produtos físicos e fica um tal de e-book daqui, e-book de lá, quando o produto físico, ele é igual o troféu da Hotmart, é uma coisa que você quer ter. E aí você quer físico. Imagina a diferença disso para um certificado digital. A Hotmart exibe para você manda para você no seu e-mail um Keep Growing. PDF. Um PDF. É muito da hora ter produto físico. E eu acho, inclusive, que essa galera mais nova nasceu no digital, né? Já existia tudo que a gente tem hoje, já existia. Eles estão bem de saco cheio do digital. Então, muitas vezes as pessoas perguntam para mim, por que vocês não fizeram um aplicativo disso? Por que não? Por que não? Porque você quer um resgate de uma coisa física. E uma coisa que a gente tem ouvido muito dos criadores de conteúdo que estão fazendo físico também, além do digital, é que os seguidores, a audiência pede pra quase como ter um pedaço de você dentro da minha casa. Tem uma representação sua, eu tô vestindo a sua camisa. Eu viro um fã mesmo, né? Que é o cara que comprou o vitalício. Já é um pedaço, né, da tua marca na minha casa pra minha vida inteira, mas isso aqui não tem preço, Dá entendeu? uma materialidade, né, pro trabalho, né? Exato. Porque fica tudo muito virtual e você tem ali uma coisa que você possa tocar, né? Exato. Cara, isso meio que já vem da essência de vocês. Porque assim, a Carol começa... Os dois são jornalistas, né? A Carol começa como jornalista, né, de escrito, depois de TV, e aí você lança livro. Antes da sua jornada do digital, certo? Então, assim, você tem um caminho antes de TV e livro antes de parar no digital. E rádio, antes de parar no digital. Então, quando você vem pro digital, você traz essas coisas contigo de alguma maneira, né? Como que fazer conteúdo de TV, então assim, GNT, ou conteúdo de rádio, influenciou o conteúdo de YouTube que você foi fazer e de Instagram que você foi fazer? Influencia ou nada? Putz, influencia pra caramba. O problema é que isso deixou a gente com algumas coisas que a gente não abre mão. E quando começou a explodir essa moda de vídeo muito curto, de você conquistar a audiência da pessoa em 2, 3 segundos, a gente, de fato, teve dificuldade de encontrar uma forma de se enquadrar. E depois de alguns anos tentando, a gente mandou a merda. Eu posso falar palavrão aqui, não Pode, pode? aqui pode. Pode. Neste Pode falar programa marca, pode. Porque falar, em live eu não também. falo. Neste Só que eu sou programa super pode. bocuda. As pessoas olham pra mim, eu sou baixinha, elas acham que eu sou um pônei encantado, né? Que eu sou fofa e tudo mais. Só que eu realmente
preciso dos palavrões pra poder me manifestar. Em live, às vezes escapa pô, não fica puta, e o pavô fica assim. E do outro lado, parece um boneco do posto, assim, sabe? Ele fica atrás das câmeras, tipo... Tem criança assistindo. Olha o horário. Então beleza. Eu acho que a gente, depois de muito tempo tentando forçar o nosso modo de trabalhar para atender esse universo TikToker, a gente meio que falou, quer saber? Eu acho que essa audiência não é pra gente. E eu acho que é uma barbaridade falar isso. Se eu me ouvisse, eu falar, meu Deus do céu, essa menina tá abandonando uma audiência imensa que ela poderia estar construindo, semeando, né, de gente mais jovem que vai consumir os produtos dela. É verdade, mas não dá pra fazer tudo. E a gente é muito melhor no YouTube, inclusive do que a gente é no Instagram. A gente é muito melhor. Dá raiva, porque a gente construiu as audiências mais ou menos na mesma época, porque a gente começou o Instagram bem antes, e o nosso YouTube foi... E a gente consegue vídeos de 20 minutos. Ultimamente a gente não faz tanto, mas a gente ainda faz vídeos mais longos, lives de 3 horas, né? E no Instagram a gente não consegue, às vezes, o mesmo impacto com uma coisa de 1 minuto e meio, 30 segundos. 30 segundos a gente não consegue, cara. E não é só vou pegar a mesma lógica de televisão e compactar. Não é. Não é. E você vê que mesmo os canais grandes de televisão tiveram muita dificuldade de entender como que eles produzem para esse soluço. É um soluço isso. Não é um vídeo para mim, entende? É que eu acho que assim, a principal regra, eu acho que serve para qualquer mídia, é a regularidade e a consistência do conteúdo. Total. Assim, na rádio, eu lembro quando a gente fazia jornal impresso, sim, o jornal vai sair no dia seguinte. Então, em branco não sai. Então, assim, você tem que produzir alguma coisa. Agora, não é qualquer coisa, porque o leitor não vai querer qualquer coisa, né? E para o digital é a mesma coisa, assim. Se eu tenho um canal no YouTube, cara, assim, em branco não sai. Eu preciso colocar coisa lá, né? Então, não vai ter uma mágica de que você vai construir essa audiência sem postar, enfim. Você pode fazer 1000 experimentações. E eu acho que a gente fica fazendo a todo momento, porque, enfim, a maneira de consumo de conteúdo muda, você tem que ir tentando coisas. Só que o que a gente não abre mão eu vou contar primeiro, o nosso conteúdo ele é mais para o técnico, a gente fala pouco de lifestyle, por exemplo. Nada. A gente não... A vida pessoal, a gente não posta quase nada disso, né? Muito raramente. O nosso conteúdo é de jardinagem, de paisagismo, fala da planta, fala de botânica, mas assim, a gente está falando de uma maneira... É um conteúdo técnico de uma maneira simples. Mas esse é o nosso conteúdo, é o que a gente não abre mão, né? As maneiras que a gente vai usar para contar essa história, a gente vai experimentando coisas diferentes. Mas é isso que a gente faz. E o que é isso que a gente acha importante manter. Porque no final, a gente vai vender um curso. Então, não adianta eu viralizar com um vídeo de um outro tema, né? Concordo. Eu faço um churrasco em casa e, sei lá, dei uma receita de carne do nosso churrasco de domingo, mostrando a nossa vida e bombou. Cara, essa galera não vai depois comprar meu curso de jardinagem. Não faz sentido eu ter feito uma super viralizada com uma coisa que está desconectada do que a gente realmente quer fazer com que a audiência continue engajada, né? Você vai trazer muitos seguidores que não vão engajar, que não vão formar uma comunidade, que é um dos maiores fortes que vocês têm hoje. Né? Cara, vamos falar um pouquinho de comunidade, porque as verdinhas, né, são as verdinhas da Carol, porque a enorme maioria do seu público é feminino, certo? Óbvio que tem muito homem que compra, mas na hora que você pega, né, em número absoluto, a enorme maioria é público feminino. Como que é a relação? Porque é o seguinte, vocês sempre criaram comunidade bem. Então, assim, vocês sempre tocaram comunidade. Só que eu conheço a história e eu sei que isso é uma montanha-russa. Comunidade é uma montanha-russa. Então, assim, você monta a comunidade, aí você faz uma coisa, às vezes, que não é exatamente o que as pessoas esperavam, as pessoas ficam com raiva. E aí, como que é fazer relação de longo prazo e construir comunidade? Então, assim, comunidade se constrói a partir de conteúdo ou é a partir do jeito que vocês trataram as pessoas no direct do Instagram? Onde você acha
que estão essas coisas? É a galera que estava lá assistindo o vídeo todo dia, ou seja, era o conteúdo, ou é pelo tanto que vocês sempre se importaram em responder as pessoas que criaram, e como que vocês fazem isso durar ao longo do tempo? Eu acho que é uma relação de altos e baixos, porque é muito difícil você agradar todo mundo. E você falou que às vezes você faz coisas e a tua comunidade fica puta, mas é interessante também porque às vezes eu fico puta. Eu fico brava às vezes com as pessoas da minha comunidade. Tem horas que a gente fica claramente de mal. E isso aconteceu quando a gente fez a transição da Universidade Minhas Plantas para o plano de trabalhar os cursos avulsos de novo, né? Então, a gente vendia avulso, a gente juntou tudo num pool e esse grupo passou a se chamar Universidade Minhas Plantas. Depois, a gente desmontou esse formato e voltou a vender avulso, e agora a gente vende avulso e tudo junto de vez em quando. Nesse momento em que a gente desmontou o esquema da Universidade Minhas Plantas, a galera estava muito brava com a gente. E eu fiquei brava com a galera, porque a gente desmontou também. Eu fiquei brava. E eu fiz um vídeo pedindo desculpas, mas dizendo que eu fiquei brava com as pessoas. E o povo, mas você vai falar para as pessoas, você estava brava com elas? Vou, porque se não tiver verdade nessa relação, não vai funcionar esse pedido de desculpas. Quando alguém faz uma cagada com você, você quer muito que a pessoa se retrate, mas você quer que ela se retrate e não fala, desculpa aí. Não, você quer que ela assuma por que ela tá se retratando. Você não quer que ela bote uma blusa branca e fale, se você se ofendeu? Olha, veja bem, desculpa se eu falei alguma coisa que eu não devia. Não é isso, entendeu? E aí, nessa conversa, é óbvio que isso também vai expor o lado que você também tá zangado. Mas por que você ficou zangada com eles? Eu fiquei zangada com eles porque eles ficaram infernando que eles queriam comprar avulso. E a hora que a gente desmonta a estrutura e vende avulso, agora eles querem comprar tudo junto. Tipo, foi um luto a gente desmontar o esquema da Universidade Minhas Plantas, entendeu? Porque ela era uma proposta muito ousada e, claro, ela estava me matando, mas ela era uma proposta muito ousada, porque você comprava com a intenção de ter sempre renovação de conteúdo lá dentro. E a gente não sobe live. A gente não chama live de conteúdo, a gente faz aulas editadas, entendeu? E editadas com esse padrão de televisão, com trilha, com lettering, com motion, infográfico, animações para você entender as coisas e tudo. Então, assim, é tudo muito visual. Eu acho, inclusive, que esse é a maior herança que a gente trouxe da televisão, de ter trabalhado na televisão. A Van trabalhou na TV Cultura, eu trabalhei na Record. Que é de você mostrar e não só contar. Em vez de você falar de alguma coisa, você tá vendo a coisa que você tá citando. Não é fácil isso, porque é como se você tivesse que gravar 2 vezes. Uma vez que você vai dar o texto, e na outra você vai ter que fazer um insert da borboleta, um insert da Joaninha, um insert do beija-flor, para a pessoa ver o que você tá falando. Então, quando a gente tá falando sobre ter 2 novos cursos por ano, são 2 novos cursos completos, editados com esse padrão. Então, era assim. A gente passava uma parte do ano captando, uma parte do ano editando, uma parte do ano revisando, e mal tinha tempo de lançar. Então, esse combo de botar tudo num bololô e chamar aquilo tipo um Plantflix, e a pessoa assina, e daqui a alguns meses vai ter um curso completo de novo lá dentro, e depois mais 6 meses vai ter outro, começou a deixar a gente semi-doido. E eu queria fazer outras coisas. Eu queria fazer, como diz o Abramo, várias coisas que não dão dinheiro. Eu falo que a Carol é mestre em fazer coisas que dão muito trabalho, que são incríveis, lindas e dão pouco dinheiro. Daí é isso. Então eu fiquei brava com eles porque, cara, a gente teve que fazer um velório viking do negócio, que matamos a universidade daquele jeito, para voltar vendendo avulso. E a hora que a gente vende no avulso, meu Deus, o meu cartão de crédito devolveu não sei o quê. Eu quero continuar. Gente, do ponto de vista de negócio, dá até vergonha da gente falar que a gente fez isso. Mas foi isso que a gente fez, não foi? Foi exatamente o que a gente fez. A gente devolveu o dinheiro de todo mundo. Vocês cancelaram... A renovação, sei lá, 15 mil... 15 mil renovações, sei lá. Foi um negócio tipo isso. 15 mil renovações de 500 conto. Tipo assim, eles cancelaram. Devolveram. 15 mil a gente devolveu. Assim, foi é que esse modelo, ele se criou num contexto atípico, né? Sim. Foi a pandemia, né? Só para explicar para as pessoas que não sabem a história, né? A gente começou a gente lançou o nosso primeiro curso em 2019, né? E a gente não sabia nada do mercado digital. A gente só gravou um curso porque a Carol estava viajando muito para dar aula em Gardens no final de semana, tá muito cansada. E eu falei, vamos gravar um curso, porque daí a gente vende, vai alcançar mais gente e você descansa um pouco. Né? A gente lançou, a gente vendeu... 56
Tickets. No nosso lançamento. Nosso lançamento, na verdade, foi assim: fizemos Tem um um curso vídeo no aí. YouTube e falamos, tem um vídeo, temos um curso aí. Temos um curso. E a gente não sabia nada de métrica, de como é que funcionava o mercado, e a gente achou. A gente tinha investido, a gente tinha uma grana guardada de um carro que a gente tinha vendido, pegamos essa grana, financiamos o curso com essa grana. E No nosso padrão, né? Nosso padrão. 3 câmeras, Regra de produtor. casa. Então é o seguinte, o primeiro produto de vocês vamos falar em valores. Vocês gastaram Gastamos quase 80 100 pau. Quase 100 pau. Vocês Era o gastaram preço de um 80 pau. Palio velho, mais o dinheiro que a gente pôs em cima. A gente tinha um carro de Então, 8 vocês anos. gastaram 80 mil num primeiro produto. primeiro- Então, assim, isso que eu queria que as pessoas entendessem quem são O essas duas nível de figuras. produção que eles colocam. São as pessoas que, pro primeiro produto, investiram. E não foi com a promessa de vou ficar milionário, não. Foi tipo assim, porra, vamos ter um negócio bem feito que a gente vende, que vai valer a pena, né? Daí a gente começou, no ritmo que estava indo nossas vendas, a gente falou, pô, acho que daqui a 1 ano, 2, a gente começa a voltar e a gente vai começar a juntar de novo para fazer um outro curso. Era pra ser bianual a nossa Daí, estreia. enfim, por conjunções astrais, a gente conheceu o Marcelo Távora, que depois chegou junto com o Lucas Gilbert e a Gabi Salles. A Carol conheceu primeiro o Marcelo, fez uma conversa para a gente fazer uma coprodução e fazer um lançamento. Cara, em 2 meses que a gente estava vendendo por conta própria, 3 meses, a gente tinha vendido, sei lá, nem 100. A gente tinha vendido tickets. 56 tickets. Sei lá, e no primeiro lançamento que a gente fez com eles, a gente vendeu tipo 500. A gente falou, como é que faz isso? Mas o mais engraçado foi que era um curso de suculentas e eles não tinham a menor ideia do que era uma suculenta. Do que era uma suculenta. Deviam ter matado 90 suculentas. Não, eles sabiam que era um bife suculento, entendeu? Mas uma suculenta eles não tinham ideia. É sério, eles falam isso. E daí a gente começou, daí fizemos mais um lançamento e a coisa, assim, o dinheiro que a gente estava imaginando que ia voltar em 2 anos, voltou imediatamente e muito mais. A gente falou, vamos fazer um outro curso agora. Eles se empolgaram também e a gente, no começo de 2020, a gente gravou um curso de orquídeas, que é, enfim, um dos carros-chefes desse mercado. Em janeiro a gente gravou um de orquídeas. Em fevereiro, começo de março, a gente foi para Pernambuco numa produção de uns amigos nossos. Produção de planta. De planta. E gravamos um curso de jardinagem de mudas. De multiplicação de plantas, né? Também com a mesma coisa. Investimos, sei lá, 100 mil em cada um. E vocês deviam estar acostumados com budget de TV também, que é muito dinheiro. Não, a gente pra se produzir achava... alguma coisa. Mano, a gente se achava muito barato. Quando você compara com quanto Sim. TV Cultura Record gastava pra Não, produzir um quando programa. eu fiz GNT, um episódio barato de televisão custava em torno de 120 mil. Um episódio barato. E a gente falava, cara, a gente tá fazendo um curso com 20 aulas Inteiro. por O custo 80 tá vendendo pilas. 500 unidades, poxa. Depois que a gente foi descobrir que o mercado achava a gente gastão. E daí a gente já tinha um curso de suculentas, a gente gravou um de orquídeas em janeiro, um de mudas de jardinagem em fevereiro, março. A gente pisou em São Paulo, voltando de Pernambuco, lockdown. Todo mundo em casa, fechado. Daí a Carol começou a fazer live. Eu comecei a fazer live e os cursos não estavam nem editados, só tava tudo captado. Então a gente chegou a abrir curso, abrir turma, que a gente ia entregando meio que à medida que ia Depois, editando, à medida que entendeu? Assim, é claro que a gente trabalhou muito. Os nossos cursos eram muito e são muito bons. Só que assim, não dá para desprezar a sorte que a gente teve, né? De timing. Numa época terrível para muita gente morrendo, tenebrosa, muito perdendo emprego e tudo. E eu falo que assim, a gente não vendeu o curso, a gente tirou pedido. A gente abriu uma live e vendia, né? Então, enfim, daí a gente começou a vender muito. Em agosto de 2020, a gente abriu uma turma, no pitch tinha umas 50 mil pessoas assistindo, você não conseguia ver o chat. A Carol falou, link aqui. 9 horas da manhã, a gente abriu 9 horas da manhã. A gente fez 10 mil alunos. Assim, foi surreal, uma coisa atípica. Atípica que não se repete. E o nosso modelo de negócio se estruturou nesse contexto. A nossa empresa éramos nós dois inicialmente. Depois a gente se associou ao pessoal, Marcelo, Gabi, Lucas, Viking, e a gente começou, enfim, nessa loucura, porque
a coisa de formar a comunidade, que a Carol respondia todo mundo. Ela sempre falava assim, eu respondo todo mundo. Não importa se é aluno, se tá no Instagram e não é aluno, no YouTube, todo mundo. Só que chega uma hora que tem 10 mil alunos, como é que você responde todo mundo? Ela falou, não, assim, a gente não tinha equipe de atendimento. Então, a gente começou a formar isso nesse momento. E a gente precisou, depois que essa onda desse período passou, se readaptar. Por isso que a gente começou a vender antes os cursos individualmente. Daí falou, tá dando tão certo, vamos juntar tudo. Junta tudo. Um hub, Porque a Carol não queria ficar fazendo lançamento do mesmo tema sempre. O Marcelo falava... Não, suculentas deu bom, vamos lançar suculentas de novo. A planta não muda, né? Não tem uma atualização da planta de um ano pro outro. Eu vou virar mulher que só lança suculentas, tá doido? Eu só peguei um pedacinho desse tamanho do universo das plantas. Você tá maluca? A mesma coisa que você falar pra um zoólogo. Eu falo assim, olha, a gente fez um curso aqui sobre dromedários que deu muito certo. Vamos falar de dromedário de novo. Sério? Eu não posso falar dos leões, eu não posso falar das baleias, das águias, eu vou ficar falando de dromedário. Eu virei o cara do dromedário. Então, a Universidade de Minhas Plantas foi a maneira que o Marcelo, o Lucas e a Gabi encontraram de responder esse anseio da Carol de sempre estar produzindo coisa nova. Então, a gente faz uma assinatura anual e a pessoa compra tudo que está dentro e a gente ainda entrega 2 cursos novos por ano. Então, a gente faz live do combo, entendeu? As lives são do hub. Eu amo que vocês começaram porque você queria descansar um pouco mais, mas vocês vão ter muito mais conteúdo do que vocês faziam Corta, 5 anos depois. Burnout. Burnoutinho, meu amiguinho. Oi, eu sou o Burnoutinho, seu amiguinho. Mas eu burnoutei mesmo em 21. Eu burnoutei em 21. Porque a partir do momento em que esse volume de audiência começa a não ser o mesmo, e você tem que sustentar isso, porque daí era muito legal o combo completo de todos os cursos, só que ao mesmo tempo ele também é um problema, porque quando você faz uma live de um pitch de lançamento, você sempre tem que pegar uma dor específica ou um tema específico. Não dá para eu fazer uma live de orquídeas, do tema centrado em orquídea, de falar assim, compre 12 cursos com horta. E você leva suculenta. Falo, não, mas eu só queria orquídea. Mas é meu então, negócio entendeu porque eu fiquei puta? Porque aí eles ficavam, mas eu queria só comprar o Pragas. Mas eu queria só comprar o Frutas. Eu queria só comprar o Horta. Eu queria só um curso de adubação. Aí a gente fala, tá bom, então não vamos mais fazer o combo, vamos fazer tudo avulso. Você compra o curso que você quer. Ainda criamos uma escala de preços. De alguns cursos são mais baratos, outros são mais caros. E aí, parou de vender. Então, porque assim, a gente só tinha, durante quase 3 anos, a gente só tinha um produto, que era esse combo da universidade, que só tinha um preço. Né? A gente não tinha uma esteira de produtos. Então, assim, a gente precisou meio que desfazer tudo. Para refazer o negócio. Lógica, né? Criar assim, por onde a pessoa começa. E foi refazer o negócio mesmo, né? Foi refazer a empresa, foi fazer uma empresa nova. Mas sabe que eu ouço nos masterminds muitas vezes as pessoas falando que elas estão refazendo o curso, que elas estão regravando. A gente nunca pensou em regravar, porque os nossos cursos, modéstia à parte, são muito bonitos, são muito bem feitos, eles estão bem atemporais. A gente teve que refazer a empresa mesmo. Porque os conteúdos, eles são atemporais. É tipo assim, não faz sentido você regravar um curso de horta que foi gravado com puta cuidado, com puta zelo, porque isso é atemporal, certo? O jeito de cuidar de planta, assim, pode ter alguma inovação em algum momento, mas vai ser uma coisa, né? Mas a jardinagem básica realmente não muda. É diferente do, sei lá, do mercado de finanças, que você tem que estar muito antenado. Ou do de marketing, talvez, né? Então, assim, ele tem essa característica de atemporalidade. Mas da empresa foi fazer uma empresa nova. Tudo novo. E aí, a gente corta pra agora. Então, vocês continuam abrindo carrinho só domingo, Carol? Vocês sempre abriram muito carrinho curte domingo. sábado e domingo. Né? Vocês sempre foram do final de semana. Porque é o final de semana que a pessoa tá cuidando do jardim. Eu acho isso maravilhoso, porque eu acho uma domingo loucura. é o meu dia de cuidar de planta, dia da minha mãe cuidar de planta. Todo mundo. Porque normalmente eu digo, não faça isso não, mas né, pra você sempre funcionou, você sempre fizer. Persona, né? E vocês abriram um carrinho recente e fizeram um resultado espetacular, padrão dos tempos lá de pandemia. Ou seja, vocês remodelaram a empresa. Vocês refundaram a empresa. A verdade, vocês refundaram a empresa, né? Eu diria que foi um transplante. Foi um transplante. Faz sentido. Você usou... Só que pra transplantar, você tem que cortar geral as folhas, cortar a raiz. Foi um negócio sangrento. E vocês saíram do outro lado, né? Então, assim, vocês saem do outro lado, voltando
a vender pra caramba, mas mais do que isso, né? Muito mais maduros, eu acho, como empreendedores, porque, pô, né? Vocês tiveram que viver esse negócio. Pavan, depois da Carol, você foi a primeira pessoa a acreditar no negócio dela. Talvez você tenha sido a primeira pessoa, porque eu não sei nem se a Carol acreditou. Dela vez. Então, assim, a Carol foi a primeira, você foi o segundo, ou talvez você tenha sido, sei lá, a primeira pessoa a acreditar no que a Carol tinha feito. Pega hoje, faz um recorte hoje, beleza? E pensa tudo que vocês viveram, o mar turbulento que vocês viveram nos últimos 5, 6 anos. Foi uma mudança drástica de carreira para vocês dois, né? Vocês abandonaram, não, porque né, vocês trazem isso junto, mas assim, vocês mudaram drasticamente de carreira nos últimos 6 anos. Que balanço vocês fazem como casal e como empresários? Porque isso também importa, porque como casal, eu sei que é treta, né? Você trabalhar junto. Então... eu acho que assim, a gente tá aprendendo a todo momento, né? Ai, Pavan, que resposta. Resposta bosta. Não. Não, Pula. Mas eu acho mesmo. Porque... Realmente é difícil trabalhar em casal. É treta. A gente, quando a gente estava associado com os Vikings, a gente brigava muito menos do que a gente discute hoje. Porque é o seguinte, havia uma certa divisão. Tipo, o lado eles de são cá, os técnicos, nós somos os criativos. Eles são o marketing, a gente é o conteúdo. Exato. Então, vamos defender a alguma coisa? Boa. A gente se juntava, né, para defender as ideias. A partir do momento em que a gente desfez a sociedade e a empresa voltou a ser só nós dois, as maneiras de você encarar o negócio são muito individuais. E daí a gente começou, né, a produção de conteúdo que era tranquila, virou um negócio desastroso, assim. Que cada um queria uma coisa diferente. O ano passado foi... porque assim, o ano passado foi nosso limite de guerras. A gente chegou à conclusão que a gente precisava criar um acordo de paz, nós dois. Senão a gente ia viver brigando. E a gente, como casal, nós somos muito diferentes um do outro. Sempre fomos, e eu sempre achei essa a nossa força. Assim, sabe quando as pessoas falam assim, eu terminei com fulano, porque não, a gente é muito diferente. Não, a gente é oposto na maioria das coisas. Um fala rápido, o outro é mais lento. Um é mais intempestuoso, o outro é mais analítico. Um é do tempo presente, o outro é do tempo futuro. Um tende a ficar mais deprimido, o outro tende a ficar mais ansioso. Um é da noite, o outro é do dia. Ele acorda saltitando e cantando. Eu levo horas pra fazer download de alma, entendeu? Porque minha alma tá na cama ainda, né? Então, assim, a gente é muito diferente em praticamente tudo. E a gente sempre achou essa nossa força. Só que aí, a hora que a gente assumiu de volta as rédeas da empresa total, agora, sem poder dizer que a gente é ingênuo e não sabe o que é estratégia e tudo mais, então a gente tinha que fazer o troço andar, tendo que aprender uma porção de coisas que quem faziam eram os nossos sócios. E aí, eu olho, muito honestamente, para a empresa hoje, e eu vejo uma grande evolução do Pavan como gestor e do Aloysio, que é o nosso colega de faculdade, nosso parça, nosso irmão, nosso afilhado de casamento, nosso tudo, nosso sócio informal. Eles evoluíram muito, eles tiveram que aprender todos esses nomes difíceis, todas essas questões de métrica, todas ROA, ROI, essas porra toda. E eu continuei sendo só a pessoa do conteúdo. Então, você tem agora aquelas duas forças que antes existiam, eles e nós, dentro da mesma cama, né? E o Pavan fazendo aquela pressão de marketing, precisamos lançar, precisamos fazer dinheiro, precisamos organizar a lógica da coisa. E eu, com a pessoa de produto que acha que nunca tá bom o suficiente, que nunca tá pronto, tem que fazer ajustes, ou que eventualmente fala, vamos lá. Não, mas não é vamos lá. Não, vamos abrir uma live hoje. Não vamos abrir uma live hoje, gatinha. Nós vamos abrir uma live daqui a 2 semanas. Mas daqui a 2 semanas eu não sei como votar. Não, você vai estar ótima daqui a 2 semanas, porque nós vamos fazer uma live, a nossa principal live da semana, do ano, do mês. Né? Então, assim, na hora de gravar, antes a gente tinha, com os meninos, a gente tinha uma operação. Nós vamos fazer a captação desse curso. Então, tinha gente de fora. Aí começou uma solução caseira, muito por causa de grana no começo, de ele gravar. É assim, o Pavan vem da televisão como roteirista, uma pessoa de texto, né? E eu venho da televisão como produtora, também de texto. E eu tive que aprender a operar na frente das câmeras, que era uma coisa que eu realmente detestava. E ele teve que aprender a gravar e editar.
Só que não são as nossas áreas tranquilas, né? Então, tipo, tem um chifrinho de planta atrás da minha cabeça que ele não vê, entendeu? Minha maquiagem tá borrada, ele não repara. Um tufo de cabelo saindo pra cá. Exatamente, assim, não são só detalhes. Eu tô usando só um exemplo, tá? Pra vocês não acharem que eu sou mimada. E aí a gente fica tipo, não, Pavão, não tá funcionando desse jeito. Ele também não tem grandes sacadas de transição e de, né, essas modinhas que aparecem e tudo. Então, a gente ficava numa guerra. Aí o Pavão propôs um pacto de não beligerância. Esse pacto é muito bom. Explica o pacto. Porque muitas vezes chegava com uma ideia, vi tal coisa, vamos adaptar pro nosso nicho, fazer tal vídeo, tal, esse conteúdo. A gente começava a gravar e ou a Carol vinha com a ideia, começava a gravar e eu falava, não, meu enquadramento não tá aqui. Ela falou, não, mas não é isso que eu quero. Era briga. Eu vou fazer o seguinte, quem teve a ideia dirige. Então, se eu levo a ideia, falo, pensei em fazer um vídeo do nosso leque aqui, que o negócio gira, você vai pegar no ar e tal. Eu tive a ideia, eu vou gravar, ou vai ter alguém gravando com a gente, mas a direção vai ser minha e ela executa. Da mesma maneira, se ela traz a ideia, eu ajudo ela a executar a ideia que ela teve sem ficar interferindo muito ou tentando impor a minha maneira de encarar aquela ideia, né? E eu acho que chegamos Também chegamos num acordo de a gente evitar ao máximo só gravar nós dois. Porque assim... Isso é legal também. Tipo, tem que fazer fotos para o lançamento do leque de orquídeas. A gente tá enrolando faz uma semana. Porque, gatinha, você tá cansada hoje, vamos fazer amanhã. Aí no dia seguinte, não, eu tenho uma reunião aqui. Se tem uma equipe de filmagem na minha casa, acabou, entendeu? Gravar, os caras estão sentados parados olhando na nossa cara. Aqui, entendeu? Eles falam, tipo, galera, vocês vão ou não vão, né? E a gente vai. Agora, eu acho que dos aprendizados... Eu não sei, eu te interrompi, né? Não. Estamos fazendo junto. Os aprendizados, de olhar pra trás e olhar pra agora, eu vejo muito mais neles do que em mim. Em mim, eu aprendi a falar não. Porque eu era a garota do sim. Vamos! Agora nós vamos fazer... Estão chamando você para dar um curso em Manaus. Vamos! Agora estão chamando você para fazer um podcast. Vamos! Agora estão chamando você para começar uma mentoria. Vamos! Deu errado a mentoria. Vamos agora vender produto físico. Vamos! Então assim, eu era isso, entendeu? E aí a empresa uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro, outra hora vai para o lado. Não tem foco nenhum. É o tipo, vamos, né? Gostei, vamos. Não gostei, não vamos. E aí, hoje, eu sou muito mais assertiva e eu olho para as coisas já e falo, não quero. Mas por que você não quer? Não quero. Não quero. Às vezes é não porque não. E eu posso dizer não porque não. Não tenho que ficar explicando para todo mundo não. Por exemplo, a gente é muito, muito, muito assediado por indústria de adubos e inseticidas, coisas que matam, né? Inseticida, lesmicida, formicida. E a gente diz não. A gente diz não, mas assim, é onde está o dinheiro dentro do meu mercado. Só que a gente diz não. Aí tem um dinheirão. Não, tem todo o dinheiro desse mercado, né? Onde as grandes multinacionais, ou elas vendem semente, ou elas vendem semente e o pacote dos químicos, né? Então, elas vão vender o adubo para fazer a semente crescer, e se a planta der um bichinho, ela vai ter todo um leque de produtos químicos para você passar para matar o bichinho. E não é que eu sou uma purista e eu acho que a gente não deva recorrer a esse tipo de solução. Não ache isso. É que eu não quero esse dinheiro, entendeu? Então, eles chegam, às vezes, multinacional, ou às vezes é uma empresa pequena, estamos aqui com adubo XYZ, a gente fala não. A gente nem fala não esperando vir uma proposta formal. A gente fala não, tipo, do jeito que bate, já devolve. Não, muito obrigada, a gente estamos bem como estamos, sabe? Então, isso eu acho que foi um baita aprendizado, porque eu era a garota do sim. Eu estava muito preocupada em atender o que se esperava de mim. E hoje eu estou muito preocupada em atender o que eu espero de mim. E eu espero ser uma pessoa que seja capaz de envelhecer bem. Então eu estou menos preocupada com o cabelo branco, com o melasma que está aparecendo. Eu espero ser uma pessoa minimamente coerente com o que eu vendo. Então se eu estou vendendo que mexer com planta é legal, que desestressa, eu preciso ter tempo para mexer com planta. Você vai passar a imagem de uma pessoa que é completamente faz maluca. Sentido pra caramba, cansada. parece óbvio, né? Mas não é. Mas eu passei... Sabe por que eu buguei? Porque quando a gente tava nessa loucura de escalar e vamos crescer, e eu ouvia muito nos masterminds, Carol, você tem que fazer aquilo que não dá pra delegar. O que você pode delegar, você delega, porque você é muito cara, você tem que estar naquilo que é só você quem faz. E o que é só eu que faço é estar na frente das câmeras. Então era assim, montava-se um cenário, que não fui eu que montei, com plantas, que não fui eu que escolhi,
E eu ia fazer um curso, cujo tema até, né, eu que defendi. Acabava a filmagem, eu saio. E aí toda a bagunça do cenário, todas as plantas que a gente plantou, não sou eu quem vai tirar dali. E ao longo dos meses em que aquela planta tá crescendo, não sou eu quem tá adubando, não sou eu quem tá regando, não tô olhando para essa planta. Porque me enfiaram em outra filmagem, em outro lugar. Resumindo a história, eu buguei muito porque eu fui ficando cada vez mais distante daquilo que me curou. Minha transição do jornalismo para a jardinagem foi encontrar nas plantas uma válvula de escape, porque o jornalismo estava acabando comigo. E depois da pandemia, a jardinagem estava acabando comigo. Aí eu fui me dando conta que não era a jardinagem em si, era a jardinagem ter virado o meu business. E eu falo, não, eu não vou fazer outra transição, porque eu ainda acredito no poder curativo da planta. Só que eu tô usando errado. Você entendeu? Eu tô usando esse remédio, eu tô usando errado. O problema não é o remédio. O problema é que eu tô, sei lá, é um negócio de tomar em gotas e eu tô passando na pele, né? Você abriu mão completamente do que era o seu hobby pra virar só o seu trabalho e todo o prazer ficou fora. Só tem as obrigações, né? Aí eu falei pra Cissa, e assim, a gente tava querendo muito, ficava assim, né, o analítico, né? Eu mudei pra uma casa em Olambra, que é a capital das plantas, e foi uma defesa muito difícil de fazer no meu casamento, porque meu marido é super da cidade grande, do museu, das livrarias. Foi punk, assim, consegui deixá-lo à vontade pra vir, né, pra gente tomar essa decisão juntos. E aí a gente fez vários ensaios de sair de São Paulo e ir pro interior, porque Olambra é uma cidade de 15 mil habitantes, ela é minúscula, né? E uma cidade agro ainda, né? E a gente não tinha mais nenhum vínculo com esse universo agro das nossas famílias. Daí, quando a gente toma a decisão de ir para Olambra e aluga uma casa imensa, com um jardim imenso, a gente alugou com o intuito de transformar aquele jardim numa novelinha. E ir mostrando que as plantas continuam se desenvolvendo, que era uma coisa que eu queria ter feito melhor na televisão. Porque a televisão, a jardinagem entrou na televisão aqui no Brasil muito emprestada da fórmula da gastronomia. Então, eu tenho bolo, para fazer esse bolo eu preciso de 50 minutos, só que o programa de TV tem 2, um quadro de 2. Ana Maria com 10 bolos prontos atrás. 30 bolos prontos atrás, entendeu? Então eu tenho aqui, os ingredientes já estão picados, já estão tudo separado. Eu tenho o bolo, batendo o bolo aqui rapidinho. Daí eu já tenho um assado, que agora eu vou cortar para rechear, e eu já tenho ele pronto, decorado. Então a gente entrou na televisão com essa mesma proposta. Vamos fazer jardinagem tipo bolo. A gente vai ter a planta pequena, a planta média, a planta grande. O nosso curso de horta é isso, assim, né? A gente gastou R$200 mil para fazer um curso porque a gente queria todos os estágios da planta. E aí, quando a gente vai para dentro da jardinagem, a gente vai com essa proposta. Pô, cadê o estar com a planta, né? Então, quando a gente alugou a casa, era um acompanhar a planta, porque é no dia a dia que tá legal. E aí, nunca aparecia um patrocinador pra gente defender um programa que é caro, né? Uma novelinha, a longo prazo, não sei o que tem. Chegou uma hora que eu falei, vou bugar. As propostas também tem a coisa da agilidade da TV, da coisa de disputa. Tipo, Masterchef, que um concorre com o outro. Ah, é pra caramba. A Carol recebeu várias propostas assim, não, vamos fazer uma disputa reality, de jardineiro. Ela falou, mas assim, minha relação com a planta, eu tô tentando vender o oposto, é você ficar de boa, assim. Não é que você tem que fazer um jardim mais bonito ou mais rápido. Botar o Edward tesoura lá, um contra o outro, que faz a arte mais bonita na planta. E aí a gente alugou essa casa, eu queria começar a plantar logo, não aparecia nenhum patrocinador, e eu tava com todas as plantas do apartamento enfiadinhas num cafofo, assim, sabe? Tipo, ferradas mesmo. Sem luz, sem nada. A gente tava só regando e adubando pra elas não morrerem, mas assim, calma, filhas, daqui a pouco a gente arranja um lugar. E não vinha nunca. Daí eu buguei. Quando eu realmente pifei, não dava pra me afastar da frente das câmeras, então eu tive que encontrar uma Carol pra estar ali. E eu voltei a jardinar. E aí, no que eu voltei a jardinar, eu falei, foda-se, a hora que aparecer um patrocinador, ótimo, a gente faz a série, mas eu vou catar minhas plantas e trabalhar com elas, nem que seja em vaso, porque eu não queria descaracterizar o antes da casa. Então, eu não queria plantar nada no chão. Então, eu falei, vou pôr em vaso, porque se a gente vender esse projeto, eu puxo os vasos para um canto, a gente grava o antes e aí começa do zero mesmo. Cara, que diferença que fez. Eu comecei uma horta primeiro num vaso, fui aumentando para 2, para 5. A gente tem, tipo, uns 40 vasos bem grandes, são vasos imensos. E a gente tem, antes de eu vir para cá, anteontem a gente comeu pimentão que eu tirei da horta. E é um prazer danado. Então, isso é curativo. Isso mudou em mim. Porque eu fui tirando essa preocupação de ser só a moça da Marabras na frente das câmeras falando pitch de venda para voltar a ser a pessoa que planta por prazer, sem ninguém gravar.
né? Então, eu estou fazendo aquilo que eu gosto de fazer, que por um acaso também é meu trabalho, até quando ninguém tá vendo. E o sucesso desse nosso lançamento que a gente fez de primavera, ele tem tudo a ver com isso. Porque no pitch, na live do pitch, a live, na verdade, foi a Carol colhendo as coisas na horta e vivendo aquela horta. Então, a gente faz de dia também a live por conta disso, para poder mostrar. Aproveitar a luz do dia, tudo. Então, a Carol tirou uma batata doce de meio quilo. Caramba. Começou a colher num vaso. cenoura. Lá, meia dúzia de cenoura. A pessoa que tá assistindo falou, Puts, é isso é que eu quero isso na minha aqui. vida. Eu quero isso ter... Quero uma horta na minha casa que dá uma batata doce gigantesca. Olhei meu Espetacular. almoço, minha salada. Então, assim, essa construção, ela vem desde do momento que ela plantou, cuidou, chegou na live. Você tá literalmente colhendo o que você plantou. Você plantou. trabalho. É bom demais. E agora a gente teve uma, só tem a pra metáfora encerrar esse boa. raciocínio, a gente teve uma inversão muito doida, que eu nunca vi nenhum expert fazer isso. Eu virei a pessoa que cuida das plantas, e a minha assistente virou a responsável pela produção dos vídeos. Bom demais. É o contrário do que a gente tava sendo instigado a fazer, entendeu? Você vai ficar na frente das câmeras e a sua assistente vai cuidar das suas plantas. Não, a gente trocou. Eu tô cuidando das plantas, eu tô adubando, eu tô regando, eu tô ali atenta à praga, doença. E ela tá responsável por vídeo, por pitch, por pitch não, mas enfim, por gravar os criativos, por gravar as coisas. Eventualmente tem eu. Mas nem sempre. Às vezes é só a parte minha do narração negócio. em off de uma imagem de planta e de bicho. Que é o Espetacular. que cada uma faz de melhor, né? Deixa a gente retomar um tópico que vocês falaram lá atrás e aproveitar e trazer uma pergunta da comunidade. Isso é um quadro novo que a gente Quadro tem nesse novo, programa na temporada nova. Então, ó, sempre mandem comentários. Quem sabe a gente pode perguntar Exato, o seu aqui em um exato. futuro episódio. Tem caixinha no Instagram que a gente puxa também. E aí, no começo, você comentou que o YouTube fatura muito mais. Fatura, assim, né? Você tem uma audiência muito mais engajada. E eu acho que tem tudo a ver com a pergunta que a gente recebeu da Andrea, que é, hoje em dia, tanta gente criando conteúdo no YouTube, Instagram, e ela fica perdida por onde começar, né? Onde vale mais a pena investir tempo para crescer e o que muda na forma de criar para cada plataforma? O que vocês acham? Olha, eu não saberia dizer, escolha essa ou aquela. Eu acho assim, escolha primeiro uma e faça com regularidade e com consistência uma. E só aí você começar uma outra. Então, assim, se ela se sente mais à vontade em criar para o Instagram, crie no Instagram. A gente sempre teve uma relação, eu vou falar assim como empresa e como alguém que se relaciona com uma outra empresa. O relacionamento com o YouTube é muito melhor do que o relacionamento com a Meta. O YouTube é uma empresa muito Sim. mais legal. A nossa relação é tipo uma relação, assim, só não é melhor que com a Hotmart, sem querer puxar o saco, mas a gente tem um gerente no YouTube já há muito tempo. Muitos Quando a gente era anos, pequenininho, a gente tinha um gerente já. Uma virada de chave para a gente, como negócio, foi um convite que a gente recebeu do YouTube para participar de um workshop de 3 dias lá. Foi aí que a gente entendeu as possibilidades da plataforma. E tinha gente, a gente fez um monte de network, tinha gente de finanças, tinha gente que tinha Mágica. canal de mágica, de canal de bruxaria, canal de astronomia. A gente tinha um pouquinho mais de 100 mil inscritos na época. E foi a partir desse momento que a gente começou a criar conteúdo com regularidade. Já pensando assim, o YouTube chamou a gente e falou assim, é assim que a plataforma funciona, vocês têm meios de crescer usando isso. E para o nosso tipo de conteúdo, o YouTube é muito melhor, porque é um canal de busca. Total. Então, assim, os vídeos que a gente fez, como cultivar alecrim ou como cultivar manjericão... Estão lá dando audiência eternamente. sempre. Né? E é intencional, as pessoas que te encontram no YouTube, elas estão buscando aquilo. Buscando não é igual isso, no Instagram que aparece pra você do nada. Então, para o nosso tipo de conteúdo, o YouTube, a gente sempre pensa primeiro no YouTube e a gente pensa depois desdobramentos pro Instagram. A gente não tem TikTok. A gente tem, mas a gente não abastece. Mas... Não, na verdade, a gente foi fechando coisas, porque a gente ainda tinha
Facebook, Tinha com Pinterest, só que assim, ficava as coisas Twitter. soltas Nossa, lá. os meus dois amores, assim, TikTok e não, Pinterest. super tem potencial, mas você tem que fazer escolha como uma empresa, São né? formatos diferentes, então é mais um tipo de mais conteúdo pra trabalho. vocês fazerem com todo o capricho que vocês fazem. Então muito. é um Quando eu trabalho comecei no gigante. Minhas Plantas, a ideia era fazer um wall das plantas, né? Então era muito noticioso. Aparecia no noticiário lá alguma coisa que vagamente lembrava a planta. Ah, subiu o preço da soja. Como plantar soja, como regar soja, onde a soja vive, como ela se comunica. Era tudo sobre a soja. Globo Rural. Aparecia um jogador de futebol que foi xingado em campo, uma coisa racista, eu nem lembro. Eu sempre dou esse exemplo, eu nunca lembro. Jogaram uma banana pra ele. Quem que era? Isso já aconteceu muito já. Então, Caiu uma banana, a banana entrou no noticiário, como plantar banana em vaso, banana no chão, como adubar a banana, quando colher a banana de sol, banana de sombra, tudo da banana. E aí, essa época a gente produzia conteúdo pra Elemídia. Então, assim, pra mim, eu já tava multiplataforma, porque eu tinha que fazer pro site, pro YouTube, pro Instagram e pra Elemídia. E depois eu fiquei 6 anos fazendo jardinaria, que era todo santo dia. Então, eu tinha que fazer conteúdo novo pro jardinaria, que é uma entrada na rádio, então é rápido e tem que ser uma coisa que a pessoa consiga visualizar. Não dá pra ser um negócio muito específico que ninguém sabe que planta é. E aí, sim, não tava dando pra administrar Twitter, Pinterest, não dá, era muita coisa. Então, sim, as plataformas têm linguagens diferentes e, honestamente, aonde você se sente mais à vontade de fazer vai ser aonde você vai performar melhor. E não o contrário. Essa daqui tá bombando e dá mais dinheiro. Porque se você tiver que fazer na marra uma coisa que você não gosta, vai dar errado. ferrou. Ô, Carol e Pavan, é o seguinte, pra gente é um prazer monumental ter vocês aqui. Vocês são pessoas queridíssimas, não só da Hotmart, mas no meu coração. Então, ter vocês aqui é sempre um prazer inenarrável. O diretor tá bravo comigo que eu deixei esse programa ter 1 hora quando ele devia ter a metade desse tempo. Não, mas se desse, a gente continuava. É aqui. isso. Na verdade, nós vamos continuar. Nós vamos continuar essa conversa. Só que você que tá me assistindo, você sabe que quando a gente traz conteúdo desse tipo, a gente quer mostrar que, cara, tem espaço para todo mundo se você tem uma mensagem boa para falar e se você escolhe a pureza do propósito com o pé no chão, pé na terra. Foi isso que a Carol e o Pavan falaram pra gente hoje. E é para isso que o Hotmartcast existe. Então, a gente tenta te inspirar daqui para você fazer acontecer daí, tá bom? Você sabe, a coisa mais difícil é a notificação. O conteúdo a gente garante. Então, procura o canal, entra aqui que tem conteúdo todo dia, tá bom? Um beijo, tchau, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.